parada em Mateus capítulo 7? Mateus capítulo 7, a gente está desde a primeira semana, né? Aprendendo ali sobre os frutos do Espírito. Lembra, fruto é uma questão de natureza, revela o habitante, né, que está em nós, aquele que mora em nós. Mateus, capítulo de número 7, só para nós relembrarmos, versículo de número 17, fala assim, ó, assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. No versículo 16, Jesus disse, por seus frutos os conhecereis. Pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho sobre DNA e paternidade. Quando nós estávamos no mundo, nós estávamos presos nas garras de Satanás. Nós estávamos nas trevas e as coisas do mundo eram normais e naturais para nós. Conforme nós fomos atraídos pelo amor de Deus, alcançados e abrimos o nosso coração para Jesus como Senhor e Salvador, Jesus, ele entra no nosso coração. E o que nós precisamos entender? Que nós fomos aceitos, adotados e feitos filhos de Deus. Olha só o que diz aqui em Romanos capítulo 8. Romanos, capítulo de número 8. Como é que você sabe? Quando alguém é pai e filho, às vezes olhando assim, a gente reconhece quem é pai, quem é filho, pela aparência. Sim ou não? Os traços, a aparência. O filho, às vezes ele é parecido na fisionomia com o pai. Como é que nós nos tornamos parecidos com Deus? Como? Lá em Salmos fala que nós nos tornamos parecidos, semelhantes àquilo que nós contemplamos, que nós adoramos, né? Então, se a gente quer se parecer com o nosso pai, a gente tem que tirar tempo de qualidade na presença do nosso Deus, na presença do nosso pai, adorando, meditando, se entregando, colocando diante do altar as nossas falhas, os nossos defeitos, o nosso caráter, como a palavra de Deus diz, né, como um barro maleável que pode ser moldado, transformado e aperfeiçoado pelo oleiro. Lembra que o vaso, o barro não dá palpite. O oleiro faz a obra segundo ali lhe parece bem, né? E quando nós temos esse tempo de qualidade na presença de Deus, nós somos transformados à imagem do nosso Pai, para que as pessoas olhem para nós, para que as pessoas nos vejam e vejam quem? Vejam Deus. Ah, esse jovem é diferente. Ah, esse jovem, ó, dá para ver. Ele tem alguma coisa diferente. Olha como ele fala, olha como ele age, olha como ele é comprometido, olha como ele é correto, né? Então, nós estamos revelando Deus nas nossas atitudes. Romanos capítulo 8, versículo aqui de número... Pode ser o versículo 14, né? Romanos 8, 14, fala assim, ó. Porque todos os que são guiados, dirigidos, movidos pelo Espírito de Deus, o que a palavra de Deus diz? É esse. É esse o que é filho de Deus. Então, o filho de Deus, ele é dirigido pelo Espírito de Deus, né? Ele é dirigido por obediência, ele é dirigido por amor, ele é dirigido em mansidão, ele é dirigido ali, né? Procurando ter paciência, procurando ser verdadeiro, procurando ser zeloso, procurando ser correto, amém? Então a palavra de Deus diz,
todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Aquela sensibilidade de discernir no nosso interior. Ei, essa é a voz do Espírito Santo. Ei, esse é o alerta do Espírito de Deus, né? Então, quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, revela o quê? Que nós somos os filhos de Deus. Aí o versículo 15 diz assim, ó: porque não recebestes um espírito do quê? De escravidão. Para falar a verdade, o espírito de escravidão nós tínhamos quando? Antes. No mundo. Nós éramos escravos das nossas emoções. Nós éramos escravos da ira. A ira nos dominava e não era o Espírito de Deus, era a ira que levava a briga, a contenda, a gritaria, a xingamento. É ou não é? Nós éramos escravos do diabo. Nós éramos escravos da morte. Nós éramos escravos da mentira. Talvez aqui muitos, como a irmã Dani, escravos dos vícios, né? Dependente para se sentir um pouco alegre, um pouco feliz, né? Talvez muitos escravos da prostituição, escravos emocionalmente, né? Na vida sentimental, era o quê? Nós éramos escravos. Só que a palavra de Deus diz, ei, agora não é esse espírito de escravidão, né? Para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito, olha que coisa linda, do que? De adoção, do que? De filho, para clamarmos o que? Abba Pai, né? Então, o pessoal, né, que estuda um pouquinho mais, o que eles dizem? Que uma pessoa podia até, como é que eu digo assim, ó, deserdar um filho, né? Acontece às vezes, de um pai deserdar um filho. Mas o pessoal que entende diz que para os judeus, quando alguém aceita adotar, ele não pode deserdar, ele não pode desadotar. Olha só que coisa forte, né? Então, Deus, ele escolheu ser o nosso pai. Deus, ele escolheu nos adotar. E não é isso que Jesus, ele fala? Jesus, ele fala assim, ó, se você for bom, eu vou estar contigo. Mas se um dia você ratear e você pisar na bola, eu te deserto. É assim? Ele disse, eu nunca vou te deixar. E eu nunca vou te desamparar, né? Que coisa linda, a presença constante de Deus querendo nos amar, querendo nos transformar, né, pessoal? Então, esse amor, esse DNA, essa adoção, essa aceitação que nós temos em Deus. Como é que nós reconhecemos, então, um pai e um filho? Pela aparência. A aparência, às vezes, revela as semelhanças, né? Do cabelo, do olho, dos traços, né? Pela convivência, a pessoa vai pegando o jeito, né? Vai pegando alguns hábitos, mas quando olha assim e tem dúvida, e aí, será que é filho? Será que não é filho? Tem um exame mais profundo. E esse exame é feito aonde, pessoal? No sangue, né? O exame de DNA. E quando nós aceitamos a Cristo, né? O que nós somos? Nós somos lavados e purificados. Aonde? No sangue dele. O que ele doou para nós, né? O que ele derramou em nosso favor. O sangue dele. Então, no mundo espiritual, né? Se a pessoa é filha de Deus, o que vai ser encontrado ali? O sangue de Jesus. O DNA do Filho de Deus. Do Salvador, né? E isso pode nos encorajar. Eu pregava ontem que em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, né? Fala que pelo sangue de Jesus, nós aprendemos que nós somos amados e pelo sangue de Jesus, nós somos feitos reis e sacerdotes.
reis e sacerdotes. O que diz lá em Hebreus? Cheguemos, pois, com confiança, aonde? Diante do trono da graça de Deus. Você pode chegar diante do trono de Deus, não precisando olhar para Deus como um juiz, né? Não olhando para Deus lá como alguém longe, distante, mas você pode chegar diante do trono da graça, coberto pelo precioso sangue de Jesus. E você pode ver toda aquela glória. Você consegue imaginar talvez um pouquinho da glória do trono de Deus? Será que a gente pode comparar um pouco lá com Isaías 6? Quando Isaías viu o trono, a glória de Deus, e todo o templo foi cheio, e ele viu ali os serafins, os querubins adorando, dizendo santo, santo. Você consegue imaginar essa grandeza, essa glória, esse poder? E aí você pode chegar lá e você pode, pelo Espírito de Deus, dizer: Pai, 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 você é filho. Amém? E o filho, ele tem o poder de quebrantar o coração do pai. Tem ou não tem? O pastor diz: eu sou assim, meio turrão. Mas, os filhos da gente, a gente consegue acessar o coração de Deus. Amém? Como que a gente acessa o coração de Deus? Através do sacrifício de Cristo. Através dessa cobertura espiritual em Cristo Jesus. Então, eu queria falar isso para você. Você é filho de Deus. Você tem o DNA dos céus. Você foi adotado. E de maneira nenhuma você será rejeitado. Irmã Dani, eu não vou ser rejeitado, então eu posso viver como eu quero, eu posso andar segundo a minha carne, segundo a concupiscência. Isso não é pensamento de salvo. Quem é salvo quer agradar a Deus. Quem é salvo quer estar na presença de Deus. Quem é salvo quer passar a eternidade perto de Deus. Amém, pessoal? Então, fala aqui, um espírito de adoção, adoção de filho, pelo qual chamamos Abba, Pai. E aí fala assim, ó, versículo 16, e o mesmo Espírito, o Espírito que nós recebemos, o Espírito que passa a habitar em nós, o Espírito que vem e nos ajuda a gerarmos aqueles frutos de Gálatas 5, diz, e o mesmo Espírito, ele dá testemunho no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E aí eu vi várias referências, né? Eu vi em Gálatas, eu vi em João, eu vi aqui em Romanos, e cada vez que fala, ei, agora você é filho. Deus não fala assim, agora você é filho e você só vai comer na minha mesa, e aí alguma coisa ali de vez em quando vai sobrar para ti. Não. Além de nós termos essa graça de sermos aceitos e recebidos por Deus, todas essas referências que eu li, depois fala isso, ó, versículo 17. E se nós somos filhos, logo nós somos o quê? Herdeiros. Então, ser aceito já estava de bom tamanho, estava ou não estava? Ei, agora eu não sou mais escravo. Ei, agora eu tô livre. Ei, agora eu não vou mais para o inferno, agora eu vou para o céu. Ei, agora eu tenho o Espírito de Deus em mim. Só que Deus fala assim, ó, ei, eu tenho mais. Agora você não é só filho, agora você é herdeiro. Você tem direito à herança. Amém? É como se ele dissesse, o que é meu, o que é meu, é teu. Amém? Que coisa linda. Isso é graça. Isso é graça. Ele dá mais do que nós merecemos. Ele dá mais do que nós precisamos. Amém? E diz, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros, olha quantas vezes fala, herdeiros de Deus.
E aí ele fala assim, ó, não inferior a Cristo. Lembra o quanto o Pai ama Cristo? Lembra? A ponto de abrir o céu e dizer, ei, esse aí, ó, esse é meu filho amado. É nesse que eu tenho prazer. É nesse que eu me realizo, né? Então, a palavra de Deus diz, ei, agora você é co-herdeiro. Você está herdando junto com Cristo. Deus não dá algo para Cristo e para nós algo inferior, né? Deus não dá algo para Cristo e nós, ele fala assim, já tive a misericórdia de te aceitar, tu é um adotado, um bastardo. Deus faz isso? O que ele faz? Ele fala, você é co-herdeiro. Co-herdeiro. Olha a expectativa de Deus ao nosso respeito. Amém? Ele nos deu Cristo. Cristo estendeu a mão dele e Cristo nos trouxe para junto dele, no mesmo patamar. Eu não sei vocês, mas isso me dá temor. Eu não sei vocês, mas isso me dá zelo de corresponder à altura. De não frustrar o meu Deus. De ser uma bênção. E como nós vimos semana passada, na oração lá atrás para o jovem obreiro, lembra? Efésios? Lembra? Que nós temos que, como filho, olhar para o Pai e a palavra de Deus diz procurar crescer a estatura de Cristo. Igual um filho, ó pai, já estou batendo aqui, ó. Ó pai, já estou batendo aqui, ó. Ó pai, né? Então essa é a nossa medida de fé. Irmã, como que eu faço isso? Se entregue, dependa, busque, ame fervorosamente, de todo o coração. E aí você vai recebendo dessa vida, você vai recebendo desse Espírito, Cristo vai se revelando a você e você vai sendo transformado pela palavra de Deus e pela presença de Deus. Amém, pessoal? Entenderam? Vamos buscar o nosso Deus? Vamos falar com o nosso Deus? Criança que